Olá pessoal, tudo bem? Eu trouxe aqui a resolução das três questões que eu julguei que talvez pudessem dar mais problema. Acho que a maior parte delas, né, elas lidam um pouco com representação gráfica, que eu acho que talvez seja uma coisa que a gente não explorou tanto na parte de aceleração, então achei legal eu trazer essas questões, né? Também são questões mais de vestibular, são questões que tendem a ter um nível um pouco mais difícil, né? Que são questões de segunda fase, geralmente. Então, questões dissertativas de física. Então, se isso aqui tiver fácil para vocês, vocês estão ótimos. Então, essa aqui é da FPE. Uma partícula que se move em linha reta está sujeita a uma aceleração alfa t, cuja variação com o tempo é mostrada no gráfico. Então, este gráfico aqui mostra a aceleração versus tempo, né? Como que a aceleração muda no tempo. Então, sabendo-se que no instante t igual a zero a partícula está em repouso, na posição S0 igual a 100 metros, então o que a gente tem aqui é uma partícula com um V em zero, que é igual àquele VI, né, que a gente chama, que é igual a zero, e um SI, que a gente pode chamar de um S0 também, igual a 100 metros, a gente pode escrever a nossa função horária, né? O único cuidado é, nós não temos só uma função horária, né? Porque ele tem uma aceleração de 0 até 4 segundos, e ele vai ter outra aceleração de 4 até 8 segundos. Então é como se a gente precisasse resolver essa primeira aqui e depois ir para essa, né? Tipo, escrever uma função horária aqui, descobrir qual que vai ser a velocidade que o corpo vai estar bem aqui, que essa partícula vai estar, e aí a gente coloca essa informação da posição onde ela está e a velocidade dela nessa outra, ok? Nessa outra função horária. Então vamos lá. Na primeira, digamos, o primeiro movimento, né? Porque ele tem um movimento retardado e outro acelerado. Então a gente vai para o primeiro movimento. A nossa função horária vai ser, chamada de S1 de t, vai ser igual a posição inicial é 100, a velocidade inicial é 0 e a aceleração a gente tem aqui que é menos 4, né? Então é menos 4 sobre 2 t ao quadrado. Então a nossa função horária é 100 menos 2t ao quadrado. Se a gente olhar aqui em t igual a 4, que é o final desse movimento, a gente pode achar que a velocidade em t igual a 4, ela é 100 menos 2 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes 2 vai dar 32. Então é 100 menos 32, que vai dar 68. Né? Se minha conta de cabeça estiver certa. 68 metros. E a gente pode achar também a velocidade neste primeiro movimento de maneira bem simples, né? Porque ó, a velocidade no movimento 1, vou fazer um pouquinho mais bonito para ser um SI, né? Em função do tempo, como não tem velocidade inicial, é só menos 4 vezes t, né? Então, a velocidade 1, velocidade em 1, velocidade no movimento 1 em t igual a 4 vai ser 4 vezes 4, que vai dar menos 16. Então, deixa eu tentar encaixar as coisas aqui. Menos 16 metros por segundo. Um pouquinho abarrotado. Então, a gente tem as informações que a gente precisa para montar o segundo movimento. Nesse segundo movimento, a aceleração que ele chamou de alfa é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A gente vai ter uma posição inicial
SI de 68 metros e um V0 de menos 16 metros por segundo. Então, a nossa função horária fica o S2 de t igual a 68 menos 16t mais 2 sobre 2t ao quadrado. Esse movimento ele vai de 4 segundos até 8. A questão é, aqui a gente tem que tomar algum cuidado, porque é relevante. A gente tem que pensar que isso daqui é um ΔT, né? Esse movimento ele acontece de 4 a 8 segundos. Né? Então, se a gente quiser analisar S2 em t igual a 8, a gente tem que fazer 68 menos 16 vezes. O tempo final é 8 segundos. O inicial desse movimento é 4. Mas, esse 2 por 2 é 1, né? Isso aqui é 1. Então, a gente tem só o ΔT ao quadrado. O ΔT vai ser 8 menos 4 ao quadrado. 8 menos 4 é 4. Então, o que a gente tem é 68 menos 16 vezes 4 mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Então, a gente pode escrever isso aqui, ao invés de menos 16 vezes 4 mais 16, como menos 16 vezes 3. Porque a gente tinha 4 16 e a gente tinha um positivo. Então, eu vou até fazer a conta aqui no canto. 16 vezes 3, né, vai dar 3 vezes 6, 8. Sobe 1, 3, 48. Então, 68 menos 48 vai dar 20 metros. E caso eu queira achar... Eu não olhei qual que era a resposta final. Então, a gente pode chamar isso aqui de uma posição final do movimento, né? Eu vou confirmar que eu acertei e eu já volto. E, felizmente, eu estava certo. Essa é a resposta correta. Agora para P126, que... Desculpa, eu acho que eu deixei todas como 126, eu não vou corrigir agora. É P127. É da FUVEST. A próxima também é da FUVEST. Um trem de metrô parte de uma estação com aceleração escalar constante até atingir, após 10 segundos, a velocidade de 90 km por hora, que é mantida por 30 segundos, para então desacelerar uniformemente por 10 segundos até parar na estação seguinte. Ele quer que a gente represente graficamente a velocidade escalar em função do tempo. Então, vamos desenhar um gráfico bem grande aqui. A gente tem a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos. Então, a gente começa aqui em t igual a 0, né? Aqui é o nosso 0. Aqui vai ser 10, a gente tenta fazer uma coisa... Se aqui for 10, 20, 30, 40, 50, né? Porque ele anda 10, depois mais 30, 40, então 10, 20, 30, 40, 50, perfeito. Então, 10, 20, 30, 40 e 50 segundos. Para início de conversa, né, vamos fazer uma linha pontilhada aqui. A gente fala que essa altura aqui é 90. Desculpa, eu coloquei metros por segundo, é quilômetros por hora, tem que tomar mais cuidado. Né? Então, a velocidade, ele está acelerando para fora da estação nesse começo. Ficou meio feio. E aí ele fala depois que por 30 segundos ela é mantida essa velocidade de 90. Então, 10, 20, 30 por 30 segundos. Se a gente fizer um pontilhado aqui, é muito chato fazer esses gráficos aqui de tablet. Eu não aprendi ainda, mas vivendo e aprendendo, né? Acho que está aceitável. Depois ele desacelera até 0, até ele parar na próxima estação, por 10 segundos. Né? Então, questão A, ele queria que a gente desenhasse isso.
E aí depois ele quer que a gente calcule a distância entre as duas estações. Só que aí tem um problema. Ele nos deu quilômetros por hora, a velocidade, mas ele nos deu tempo em segundos. Então, assim, dá para pensar em converter segundos para horas. Não acho uma boa ideia, porque nós estamos trabalhando em tempos bem curtos. O que a gente pode fazer é converter quilômetros por hora em metros por segundo. Nós temos uma velocidade de 90 quilômetros por hora, correto? Então, quando a gente faz a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, o que acontece? Quilômetro são 1000 metros. Então a gente precisa multiplicar esse negócio aqui por 1000. Para manter a igualdade, a gente divide por 1000 também. Como se tirasse um 1000 daqui. Horas. Hora é o mais chatinho, né? Porque uma hora tem 60 minutos. E 60 minutos tem 60 segundos. E cada 1 minuto, né, tem 60 segundos. Então, hora para segundo é 60 vezes 60, que dá 3.600. Ok? Então vamos fazer assim, vamos representar assim, ó. A gente tem aqui quilômetro por hora, a gente multiplica por 1000, divide por 1000, a gente multiplica por 3.600, a gente divide por 3.600. Quilômetros dividido por 1000 vira metros. Horas dividido por 3.600, ou 3.600 dividido por hora, dá segundo. Nos resta 1000 sobre 3.600. Corta esses dois zeros aqui, sobram 10 sobre 36. Ok? Então, o que a gente tem em metros por segundo é que sobra esse 10 sobre 36. A gente tinha um 90 aqui, né? 90 km por hora. Né? Se a gente tivesse esse 90 aqui, a gente guardasse esse 90 aqui. Que é um número. Ok? Então, a gente tem que fazer 90 dividido por 36 e vezes 10. Então, 90 dividido por 36... Não vai dar para fazer por 3, né? Porque 3 vezes 30 dá 90. Então, o máximo que a gente vai conseguir fazer aqui é 2. 2 vezes 30 é 60. Então, vai dar 72. Então, a gente subtrai 72 daqui. Vai faltar um 18. 180. Tá. Aí... De novo. Se fosse 30 aqui, a gente podia fazer por 6, né? Então, talvez aqui por 5 funcione. 36 por 36 vezes 5... Isso aqui vai dar 3, 5 vezes 3. Ó. Deu 180. Então eles fizeram com algum cuidado. Eu tava preocupado que fosse dar alguma dízima, alguma coisa feia. Mas não. Deu 25. Então o que a gente tem é que... Fiz bastante bagunça aqui, né? Mas o que a gente achou é que 90 km por hora equivale a 25 metros por segundo. E agora a gente pode pensar em ler este gráfico que a gente fez. Eu vou alterar ele só para nossa leitura, né? Que a gente pode escrever ele em metros por segundo e marcar 25 aqui. Agora a gente pode usar a área deste gráfico para calcular a distância viajada. A distância viajada equivale exatamente à distância entre as duas estações. Então, vamos lá. Porque antes, né, a gente tinha uma altura em quilômetros e uma distância aqui em metros, um tempo aqui em metros na horizontal. Isso não funciona, porque era quilômetros por hora por segundos. Nossa, desculpa, eu falei muita besteira aqui, né? Mas a gente tinha quilômetros por hora de altura e segundos como base. Isso não ia cancelar as unidades, né? Isso não ia funcionar. Mas a gente tem dois triângulos, retângulos aqui, esse e esse, né? Esses pedaços aqui, ó, eles são iguais, né? É a mesma altura que eles têm, que é 25, e a mesma base. Então,
a gente pode calcular que a área total, que é igual ao ΔS, né, vai ser igual a 2 vezes. A área desses triângulos vai ser base, que é 10 segundos, vezes a altura, que é 25, sobre 2. Dá para cancelar esse 2 com esse 2, né? Mas ele anda 1, 2, 3, 30 segundos nesta velocidade fixa aqui de 25 metros por segundo, né? Então, 30 vezes 25. 30 vezes 25, vamos ver quanto é que dá isso. A gente pode fazer, fica mais fácil até se eu fizer 25 vezes 30, né? Porque desce 1, 0, 3 vezes 5, vai dar 5, sobe 1, 6, 7, 750. Então, este pedaço aqui deu 250 metros, muito feio. 250 metros, mais os 750 metros que a gente achou deste pedaço aqui, né, do pedaço de velocidade constante. Isso aqui vai dar 1000 metros, que é igual a 1 quilômetro. Como ele não pediu uma unidade específica, né, da distância, você pode dar qualquer uma das duas respostas. 1000 metros, 1 quilômetro. Ambas são válidas. Eu vou verificar de novo se eu acertei. Felizmente eu acertei, não preciso regravar essa. A resposta é essa mesmo. E aí a gente vai para a última, que aí tem um pouco mais de enrolação, vai ser um pouco mais complicada mesmo. Eu acho que essa aqui é a mais difícil de todas. Essa aqui eu acho que é um 29, né? Aqui, 129. Ela é da FUVEST. E a figura representa o gráfico espaço-tempo do movimento de um corpo lançado verticalmente para cima com velocidade inicial v0 na superfície de um planeta. É um planeta qualquer, a gente não sabe qual que é. Inclusive, a questão A é qual que é o valor da aceleração da gravidade na superfície do planeta. Pode parecer que ele deu pouquíssima informação sobre esse movimento, né? Ele deu esse gráfico aqui de posição, espaço por tempo, que é uma parábola, mas de onde a gente vai conseguir extrair realmente a velocidade inicial dele, de onde a gente vai conseguir tirar a aceleração. O que a gente sabe com certeza é que o SI dele é zero. Ele parte do solo, né? Tá escrito aqui. O espaço dele em t igual a zero é zero. Ele parte da origem dos espaços. Do espaço-tempo, né? Tem dois jeitos que eu achei de resolver essa primeira parte da questão, que eu acho que são igualmente válidos. Um deles envolve um pouco mais de truque, então eu vou mostrar depois. O outro, ele é, digamos, a maneira mais certinha de resolver essa questão, dado só o que eu passei de conteúdo em aula. Então vamos lá. A gente não sabe qual que é a velocidade v0, inclusive essa é a pergunta do item B, né? E a gente não sabe a aceleração, que é a pergunta do item A. Mas a gente só sabe basicamente um item dos 3 que a gente precisa para cozinhar o nosso sorvetão, né? Fazer o nosso sorvetão. Mas tem um ponto importante deste movimento, onde um desses itens pode ser desconsiderado. Existe um ponto em t igual a 3, que é a altura máxima que esse projétil atinge. Certo? Essa é a altura máxima dele. Dá para ver facilmente pelo desenho. A altura máxima é aquele ponto onde ele subiu o máximo que ele podia, parou e agora ele vai cair. Neste instante, a velocidade dele é igual a zero. Então não é que a gente cancelou V0 essencialmente, mas o que a gente pode fazer é, a gente pode escrever a função horária de velocidade aqui, ó, como sendo V0 mais a aceleração vezes t. E a gente pode escrever a da posição, né, como sendo S0 é zero, V0 vezes t mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Vamos lá. A gente sabe que no ponto de V3 aqui, em t igual a 3, a velocidade é zero. O que implica que V0 mais a... Opa,
vezes 3, isso daqui tudo é igual a zero. A gente pode achar aqui que V0 é igual a menos 3A. A gente só jogou esse pedaço aqui para o outro lado, né? Agora, a gente pode pegar isso daqui e jogar aqui no sorvetão. Então, S de 3, a gente sabe qual que é a posição. A gente sabe que vai ser 9. 9 metros, né? Então, 9, que é igual a V0T, V0, 3 mais A vezes 3 ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, a gente sabe que 9 é igual a... Substitui o V0. Então, menos 3A vezes 3 mais... Tem um cuidado aqui, né? A é menos, né? A aceleração a gente sabe que é negativa porque a gente orientou o espaço claramente aqui como positivo para cima, né? Então, eu vacilei, mas percebi. A vezes 9 sobre 2. Tudo bem? O que a gente pode fazer é esse pedaço todo aqui, ó. 9 é igual a menos 9A menos 9A sobre 2. Ou seja, se a gente... Esse 9 aqui é igual a menos 18A menos 9A, tudo sobre 2. Eu só igualei as bases aqui para poder somar os dois itens, né? Percebi um problema aqui? Não. Vamos lá. Era melhor, correto na verdade, deixar esse A aqui como mais, né? Porque no final, a fórmula do sorvetão é essa. A gente não sabe qual que é o valor de A. Nós sabemos que, com certeza, A vai ser um vetor para baixo. Porque é uma gravidade, né? É um G. Mas a gente não pode alterar a fórmula do sorvetão em si para já tentar tirar isso antes. Então, se a gente mantém esse mais aqui, porque entre outras muitas razões possíveis que eu posso dar como explicação para isso, né, é o seguinte. V0, a velocidade que ele é lançada para cima, é necessariamente de sentido de sinal oposto à aceleração, certo? Então, se eu intervenho aqui nessa equação, eu já marco esse A aqui como negativo, eu, sabendo que A é uma aceleração negativa, negativando aqui fora, ele fica como que tem que ser tomado com relação a referenciais. Eu espero que não tenha ficado muito confuso eu errar isso aqui. Eu espero que seja mais instrutivo do que confuso, mas eu estou trabalhando substituir algum número aqui, menos, mais, porque eu sei algum resultado final, sabe? Então, aqui a gente fica com 18 mais 9. Vezes A. Joga esse 2 para lá. A gente tem que 18 é igual a menos 9A. Dividido por 9, a gente tem que A igual a menos 2. Lembro porque essa questão aqui eu achei ela até mais complicadinha, mesmo eu resolvi ela antes. É 2. Se a gente tivesse trocado esse sinal aqui, ó, por um negativo, né? Vou até marcar de vermelho. Se a gente tivesse trocado esse, a avaliação
disso daqui, né? No final isso aqui ia dar, ao invés de dar -9, isso aqui ia dar 27. Menos 27. E isso ia bagunçar bastante o nosso resultado. Depois, no item B, a questão não acabou ainda, qual que é a velocidade inicial? A gente já sabe a expressão. Eu falei que tem um outro jeito esperto de resolver essa questão, né? E vamos lá. Eu usei esse espaço aqui, eu usei. Acho que eu consigo gerar mais um slide aqui, né? Vamos perceber o seguinte, né? Isso daqui é uma parábola. O jeito esperto, digamos, que eu achei de resolver essa questão é através das raízes da parábola. Eu não diria que é um jeito esperto. É um jeito de quem já sabe alguma coisa, né? De quem sabe alguma coisa a mais sobre manipular equações de segundo grau. Que foi, inclusive, um assunto que... Isso aqui que eu vou fazer agora foi algo que eu não passei no começo do curso, porque não é necessário. É outra técnica de resolução de equações de segundo grau, né? A gente está falando que essa equação de segundo grau, se a gente escrever ela como f de x, é igual a um... fazer assim, né? Esse f de x é igual a um ax ao quadrado mais bx mais c, né? E a gente está falando que isso daqui vale zero em x igual a zero e x igual a 6. Então, se eu coloco 0 aqui e se eu coloco 6 aqui, bem, o resultado vai ser 0. Por 0 ser uma raiz, por a nossa função encontrar o eixo y em 0, a gente já sabe que este termo aqui é 0, o c. O c não existe. Tudo bem? Propriedade das equações de segundo grau. Agora, sobre esses termos remanescentes, o a e o b. A gente pode fatorar isso daqui para descobrir que... fatorar em x, né? Então, a gente pode fatorar em x a mais b. Ax mais b. A gente precisa que isso daqui seja igual a zero quando x vale 0 e quando x vale 6. Tudo bem? Bem, quando vale 0, obviamente isso aqui é 0, né? Porque você está multiplicando tudo isso daqui por 0. Então, tudo bem. Mas vamos ver f igual a 6. Se a gente avalia f igual a 6, eu vou até recortar esse pedaço aqui, né? Porque a gente precisava olhar o gráfico um pouco. Mas agora a gente já olhou. Né? Então, a gente está olhando essa avaliação aqui da função, né? A gente está avaliando a função em f igual a 6, em x igual a 6. Então, a gente tem aqui 36A, né, mais 6B igual a 0. Ok? Então a gente sabe que 36A igual a menos 6B. Pode escrever que B é igual a menos 6A. Se eu dividir isso aqui por 6, isso aqui fica 1, isso aqui fica 6. Eu estou passando rápido pela matemática. Eu espero que não seja uma coisa muito complicada para vocês verem. Se for, eu preciso desse feedback também. Então, possivelmente me ajudar. Tipo, Pedro, você vai muito rápido com a matemática quando você resolve as questões e fica difícil de acompanhar. Eu posso muito bem ir mais devagar. Vamos lá. Então a gente descobriu essa relação aqui, né? Vamos levar isso aqui de volta para esse pedaço aqui. Então, para a fórmula geral, né? Porque a gente achou que f de x é igual a x ax mais b. Vamos substituir o b aqui, né? Então, x é igual a x mais
menos 6A. Tudo bem? Então a gente tem x. Perceba que a gente tem A nos dois termos. A gente consegue fatorar esse A. Essa é a nossa função do segundo grau, depois dessa fatoração esperta, tudo que a gente fez, né? Então a gente encontrou essa representação aqui. E, lembrando, né? Se a gente volta aqui, né? Se a gente pensa na representação de isso daqui. Eu vou até, talvez, precisar de mais. Ah, o espaço aqui é bem maior. Então, se a gente pensa em f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c e compara isso daqui com fórmula do sorvetão, a gente vê que o A da equação quadrática é o A sobre 2, né? O VI é o B. Inclusive, essa expressão aqui que a gente achou, né? Ela é bem parecida com essa expressão aqui que a gente achou. Só que, ao invés de V0 igual a menos 3A, a gente achou B, que representa V0, igual a menos 6A. Porque este A aqui é duas vezes a aceleração da função quadrática, né? Então, espero que vocês estejam acompanhando o que eu estou fazendo, mas a gente achou essa expressão aqui e a gente sabe que esse azinho que eu estou falando aqui é esse troço aqui, certo? Então, se a gente pega, por exemplo, um ponto onde a gente sabe a posição, como 3, onde a posição é 9, nós podemos simplesmente substituir as coisas e ver que, né, se a gente puxa isso aqui para cá, que é, no fundo, a mesma coisa que escrever S3, né? Eu estou só usando ainda aquela notação ali, igual a A3, 3 menos 6, igual a 9. A vezes 3, né? Só para ficar claro. 3 menos 6 era menos 3. A. Isso aqui é menos 3 vezes 3 vai dar 9. Isso aqui dá menos 9. Dá menos 9A igual a 9. A é igual a menos 1. Você divide por 9 nos dois lados. Só que A, esse A da função, ele se relaciona com esse A aqui da aceleração. Aí A, né? Eu posso chamar isso aqui de alfa. É por isso que ele chama no livro dele várias vezes. E no gráfico, por exemplo, ele chama de alfa, geralmente, a aceleração, né? Para não ter essa confusão. Então, se a gente chama a aceleração de alfa, a gente sabe que A é igual a alfa sobre 2. Esse troço aqui é menos 1. Então, menos 1 é igual a alfa sobre 2. Joga esses dois multiplicando, alfa é igual a 2. Menos 2, né? A partir da representação gráfica e não a partir das equações em si, né? A gente usou as raízes ao invés de usar o ponto de máxima. E aí, do mesmo jeito que a gente fez da outra vez, né? A gente sabe que B é igual a menos 6A
resultado no final, mas talvez seja um método um pouco mais confuso, um pouco mais trabalhoso, se você não tem familiaridade com lidar com essas propriedades de raízes de função. Mas eu acho que é legal trazer essa solução de qualquer jeito. Eu espero que não tenha ficado muito confuso de explicar, de entender o que eu fiz, né? Também, novamente, se ficou, eu preciso desse feedback, eu preciso que vocês me avisem e que ficou muito confuso. Mas também não imaginei que fosse ficar tão longo esse vídeo, né? Tá com 35 minutos já. Então eu vou cortando por aqui. Eu vou ver se eu... Vocês podem, né, scrollar pelo vídeo e achar os pontos, mas eu vejo também se eu consigo adicionar os markerzinhos de cada questão. É isso. Espero que tenha sido compreensível e muito obrigado.